falar exatamente dos casos, mas um dos casos que você analisou, né, um dos canais que você analisou, são canais que mexem com questão do misticismo, religião e etc. E eu lembro que a pessoa tinha me perguntado o seguinte, que como... tomara que você entenda, tá? Porque eu não sei se eu posso formular direito. Se eu não entender, você desenha. Não, porque eu não sei se eu vou passar direito, lembrar direito. Que como... era mais ou menos assim, como você fala, analisa essas pessoas, esses vídeos, sendo que aquilo que você faz também não é uma coisa reconhecida cientificamente. Tá, era vambora. isso, mais ou menos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o lance do... isso é pseudociência. Primeiro, isso nem ciência é. Como assim, Ricardo? Então, vamos lá. A gravidade, antes da ciência explicar a gravidade, ela existia ou não? Não, existia, mas ninguém falava. Não, como não falava? Você jogava uma bola, ela caía, o pessoal não sabia. Não. Você não viu o fenômeno? Você não viu? Você pulava, voltava. Eu digo, não, ninguém explicava, mas existia. Você deixava cair um copo, você não viu o copo caindo? Sim. Ou quando caiu um copo, tu não saia correndo. Meu Deus, um copo caiu! Hã? Vamos lá. As pessoas tinham filhos. A ciência não sabia, há 1000 anos atrás, como as crianças nasciam, não é isso? Não existia biologia de feto há 1000 anos. Mas as pessoas nasciam, não nasciam? Antes da ciência mostrar como é que era a fecundação, nasciam ou não saíam crianças? O buraco negro existia antes da ciência comprovar o buraco negro, sim ou não? Sim. Ou seja, a ciência nada mais do que faz um protocolo para explicar coisas que já acontecem. Ou seja, se você está vendo, é um fenômeno. Você está vendo o fenômeno. Talvez você não entenda o fenômeno. Por exemplo, hipnose. É científico hipnose? Não é. Porque a ciência não consegue colocar um protocolo. Mas você consegue estar em estado hipnótico. Ou você já viu uma pessoa hipnotizada? Ou seja, o fenômeno existe. Então, o que as pessoas querem? Elas querem que a ciência, que normalmente... Você pode prestar atenção que a ciência, ela tabula o quê? Física, química, biologia e matemática. Não é assim? Ou seja, ela pega células, ela pega a biologia, a química, a física, a matemática e comprova ali cientificamente o que a natureza já fazia há milênios. Então não é porque a ciência não comprovou que a natureza não existe. Sacaram isso? Agora, quando você coloca o que é um método científico? O método científico você vai aplicar isso aqui e vai ter que ter esse resultado aqui. Por quê? Porque você está dentro da matemática, da física, da química e da biologia. Agora, imagina quando você fala, olha, existe um método aqui para curar depressão. Será que se eu aplicar esse método, essa sessão terapêutica, seja da psicanálise, seja da psicologia, será que se eu aplicar o mesmo método em outras pessoas, eu vou ter um resultado, sim ou não? Sim, acho que sim. Você acredita mesmo que se eu aplicar o mesmo método para 100 pessoas, o resultado vai ser igual? Sim. Não. Em massa, não. Em massa, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não está tratando com células. Você não está tratando com química. O ser humano, ele é biológico, sim ou não? Sim. Legal. O ser humano tem física na vida dele? Legal. Ele tem química? Sim. Legal. Ele tem matemática? Sim, também. Tem. Cálculos matemáticos, física, probabilidades e tudo mais. Só que tem uma coisa. Ele tem mente. Onde você coloca mente, você não consegue colocar um protocolo científico. Sacou? Não é uma matemática exata, né? Tem variáveis, né? Ou seja, não é porque você faz uma psicanálise ou uma análise psicomportamental da linguagem silenciosa que você vai ter o mesmo resultado por aplicar o mesmo método. E se você não tem a previsibilidade, aí a pessoa fala, mas não é científico. Ou seja, o fenômeno não precisa da cientificidade para existir. Como eu mostrei, da gravidade, da gravidez, do buraco negro. Ou seja, você não precisa do científico para mostrar que a coisa, o fenômeno existe. A ciência só explica aquilo que existe. Você entendeu?
Ou seja, quando você coloca a mente humana dentro da biologia, química, matemática e tudo mais, como é que você explica o placebo? Você consegue fazer um tratado científico com o placebo? Olha, célula, eu vou te dar um remédio, mas não vou te dar. A célula vai falar, vai tomar no seu cu. Porque você precisa colocar o reagente na célula para fazer alguma coisa. Agora você dá um placebo no ser humano e fala assim, eu vou te curar. E ela se cura. E como é que você explica isso? É científico? E aí? Se você fizer o teste no laboratório, dá certo. Se você colocar placebo, a pessoa se cura. E aí? Como é que você explica isso? Ou seja, colocou a mente no meio, ou seja, o meu protocolo é para analisar pessoas, e pessoas não são um amontoado de células de química, ela tem mente, ela tem decisão, e essa decisão muda inclusive a biologia dela, muda o humor dela, muda a capacidade de pensar, de aprender e de fazer as coisas. O ser humano não é científico, o ser humano é corpo e alma. Se você acreditar que o ser humano é só corpo, simplesmente você dava o mesmo remédio de câncer a todas as pessoas e aquela célula teria que se curar, porque teria que ser científico. E aí? Como é que você se explica? Sacou? Então você não corrobora, né? Então você só tá explicando. Para quem, simplificando, cara, você só tá corroborando. É simples, não é muito fácil. Eu faço em vários podcasts, inclusive. Se eu perguntar pro Bumba, aquela garota que você falou que magoou seu coraçãozinho, onde você conheceu ela? No trabalho. E você lembra da roupa que ela tava? Como é que era? Como é que não era? Pronto, ele tá buscando ali no passado, diálogo interno. Eu lembro. E onde vocês desmancharam? Onde é que foi? Olha lá, de novo, vai pro passado. Pronto, eu tô mostrando a trajetória ocular acontecendo. E a pessoa, trajetória ocular não é científico. Ela tá vendo o porra do cara mexer os olhos quando eu faço pergunta. O fenômeno tá aí. Mas ela, se não for científico, Bumba não existe. É Matrix. Eu sou. E tem uma coisa mais importante nisso, sabe o que é? Sou um programa. Você tá entendendo? Até onde eu entendo. A pessoa, ela vê o fenômeno, mas aí ela fala, porra, mas se não tiver um cientista, e tem o lance do como é que chama? Síndrome do cachorro, do vira-lata. Vira-lata, é isso que eu ia falar. Se Ricardo Ventura faz um protocolo, ensina, e as pessoas aprendem e dá certo, mas o cientista é o Ricardo Ventura? Charlatão! Agora, aí aparece Ricardo Venturi. Aí aparece um Mark Strancers. Mark Strancers, que fez uma publicação numa revista do... Nossa, o Mark Strancers. Aí ela acredita sem ver. Ela lê a porra do tratado e acredita. Ela vê eu fazendo com o bumbo a porra da trajetória ocular. Ela acabou de ver você mexendo os olhinhos quando eu fiz uma pergunta. Que essa é a comprovação que você busca a realidade, você busca o seu passado, os sentimentos mexendo os olhos, mas ela fala que não existe. Porra, como não existe se você acabou de fazer? Você entendeu? Tá simples, tá fácil. Agora, o que você quer acreditar? No papel ou na realidade?